Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marília, sou enfermeira de formação, atualmente moro no Canadá, ainda não validei meu diploma aqui, tô cursando uma pós-graduação em Harvard e aproveitando esse meu tempo aqui no Canadá para poder trabalhar com mentorar graduandos, pós-graduandos, recém-formados no Brasil, tá? Compartilhando um pouquinho da minha trajetória. E para vocês saberem um pouquinho mais de quem eu sou e como que eu cheguei até aqui, eu vou falar um pouquinho para vocês da minha história hoje, tá? Então, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? Eu completei 16 anos em janeiro e em março eu tive o meu primeiro registro em carteira e eu trabalhava como aprendiz administrativa. Nessa época, eu sabia que eu queria muito entrar na área da saúde, mas eu não sabia muito bem em qual profissão escolher, né? Tava um pouco perdida, mas calhou de eu trabalhar no hospital. E aí, com esses anos no hospital, eu fiquei 5 anos trabalhando nesse hospital. Os meus 2 primeiros anos, eles foram bem importantes para eu definir ali, escolher uma profissão, porque eu tive convivência com farmacêuticos, com enfermeiros, com vários profissionais da área da saúde, nutricionistas. E aí eu fui entendendo melhor cada uma das áreas. E nessa época, eu já queria muito trabalhar na oncologia pediátrica. Eu não sabia qual profissão ia seguir, mas eu sabia qual área de especialização. Enfim, eu fiquei 5 anos nesse hospital. No meu terceiro ano, né? Quando eu comecei o meu terceiro ano de trabalho nesse hospital, eu estava no meu primeiro ano da faculdade já. Eu consegui uma bolsa, né, de estudos de 50%, então eu só pagava 50% da faculdade. Continuei trabalhando, né, pela minha situação financeira, social, né, minha situação econômica da minha família, eu não podia deixar de trabalhar, então não era uma possibilidade para mim estudar numa universidade pública, porque eu realmente precisava de trabalhar integralmente para conseguir ali o valor da faculdade e também de tudo que envolvia, né, estar matriculado numa faculdade, que a gente sabe que existem outros gastos além da mensalidade. Foi um período muito bom, né, passou muito rápido, eu confesso pra vocês que hoje eu olho pra trás e foi muito corrido mesmo, porque eu acordava às 4 horas da manhã e chegava em casa meia-noite e foi um tempo bem maluco, mas foi um tempo, assim, de muito crescimento. Eu sinto que a minha formação em enfermagem, ela contribui muito até hoje para quem eu sou, para a pessoa que eu sou. Eu sou muito grata. Terminei a faculdade, então assim, no meu 4º ano, eu não conseguia fazer os estágios, e aí já no meu 3º ano de faculdade, eu comecei a juntar dinheiro. Eu pedi ajuda pro meu irmão mais velho para pagar o último semestre para mim, então eu paguei até meu penúltimo semestre. Eu fiz um acordo com meu irmão se ele não podia me emprestar o dinheiro do meu último semestre para eu pagar para ele quando eu arrumasse um emprego como enfermeira. E meu irmão, graças a Deus, confiou em mim e eu paguei também depois, né, depois de uns 2 anos, mas eu consegui pagar. O meu irmão confiou em mim, graças a Deus, e eu juntei dinheiro para os outros gastos, passagem, tudo, e faltando uns 8 meses para acabar a faculdade, eu pedi as contas no meu trabalho. Então, eu completei 5 anos na instituição e saí para poder fazer aí o meu último ano e conseguir me dedicar, porque na época eu precisava de 400 horas complementares. E eu cheguei no último ano, assim, tendo só 96, se não me engano. Eu não tinha as horas necessárias para concluir. E aí precisava do TCC, né, precisava dessas horas e de tudo concluído para conseguir ter acesso ao diploma. E como eu era bolsista, eu não podia ficar devendo nada, né, porque eu não podia pegar DP, assim, qualquer coisa que saísse do controle, eu perdia a minha bolsa. E essa não era a intenção. Então, no meu último ano, eu comecei um estágio remunerado, eu ganhava pouco, né, era R$500 o salário desse estágio que eu consegui, mas graças a Deus consegui um estágio, porque eu sempre olho, né, o copo meio cheio. Sempre busco olhar, não é fácil, né? Às vezes a gente acaba focando no copo meio vazio, mas isso não nos ajuda de forma nenhuma. Então, consegui um estágio, foi nesse estágio que eu aprendi a puncionar veias. Comecei a ter contato com quimioterapia, porque era um ambulatório também que fazia tratamento para pacientes que tinham lúpus.
Então, as minhas primeiras infusões de quimioterapia foi nesse ambulatório. Foi muito importante pra mim, né? Consegui concluir tudo que precisava concluir. E aí começou aquela luta, né, de o que eu vou fazer agora. E eu queria muito a oncologia pediátrica, entrei na faculdade com esse intuito. E nessa época, quando eu entrei na faculdade, já existia a residência de enfermagem em oncologia pediátrica do GRAAC, né, da Unifesp. E eu queria muito fazer, só que, gente, essa residência, ela fechou. Ela fechou no meu último ano da faculdade. E não tinha residência. Mais uma colega, né, hoje colega, mas na época era uma grande amiga, que era próxima e que me ajudava bastante, ela me falou que tinha essa pós-graduação na Unifesp. Só que as pós-graduações na Unifesp são pagas normalmente, né? E eu falei, meu Deus, eu não vou ter dinheiro pra pagar. Ela falou, não, só se inscreve, que eu acho que não vai ser paga, depois você faz um atestado de pobreza, enfim, você vai dar um jeito, mas presta. E acabou que abriram o processo seletivo para essa pós-graduação, mas por algum motivo eu não me inscrevi a tempo, eu me inscrevi para fazer a pós em onco geral, que na verdade não era uma pós, era um aprimoramento em onco geral no HC, mas eu não fui uma das primeiras classificadas, né, eram 4 vagas, eu fiquei em 5º lugar, né, na verdade acho que eram 3 vagas, eu fiquei em 5º lugar. Mas eu não queria também fazer oncologia geral, eu queria oncologia pediátrica. Mas enfim, pelo menos esse aprimoramento eu teria uma bolsa e eu prestei. E aí essa colega ficou falando pra mim, fica de olho, né, vai que não abre de novo, da oncologia pediátrica da Unifesp, e abriu. E eu prestei, e eu entrei, graças a Deus. Chegou a rodar a lista da USP, e eu cheguei a ser chamada. Na época eu não tinha acesso à internet em casa, então eu não vi no dia certo o meu nome. Mas, enfim, todas as coisas acontecem da forma que tem que acontecer, e acabou que eu passei no processo seletivo da Unifesp, que era a minha primeira opção, né? E aí eu comecei minha pós-graduação. Nesse período de pós-graduação, eu ainda fiz alguns trabalhos freelancer como cuidadora de idoso em hospital, então ia para o hospital dormir com idosos, paliativos, tudo. Fiquei um tempo trabalhando com isso. Uma amiga minha da faculdade também me conseguiu esse emprego, me apresentou para uma família, e foi assim maravilhoso para mim, porque eu consegui arcar com os gastos, né, de Corém, enfim, porque o meu estágio, esqueci de falar uma coisa importante, durante o meu estágio eu consegui, o meu projeto de TCC, ele foi aceito no Congresso Brasileiro de Enfermagem, só que era em Porto Alegre. Então, meu estágio, praticamente 6 meses que eu fiz de estágio, eu usei esse dinheiro para pagar hotel, para pagar passagem de avião, para pagar os dias que eu estaria, e para pagar o congresso também. E eu fui apresentar o meu banner lá em Porto Alegre, eu fiquei muito feliz. Nessa época, eu já, né, o meu projeto de TCC, meu TCC, ele era sobre oncologia pediátrica, porque eu entrei na faculdade muito focada, né, que eu queria trabalhar com oncologia pediátrica, então o meu trabalho foi esse, né, foi sobre esse assunto, e desde então eu tenho tentado focar toda a minha carreira, tudo para tanto a oncologia pediátrica quanto para pediatria. É a minha área de formação, é uma área que eu gosto muito de estudar, enfim. E passou isso, eu fiz essa prova, comecei a fazer essa pós-graduação, era puxado os horários, né, porque era o dia inteiro, praticamente todos os dias da semana, mas também foi muito bom, muito enriquecedor. No final da pós, eu comecei a mandar currículo, tudo, mas eu queria muito continuar na instituição que eu tinha feito a pós-graduação, e aí eu esperei um pouquinho, 1 mês antes de eu pegar o diploma, eu consegui entrar e começar como enfermeira assistencial, né? Eu fiquei uns 10 meses como enfermeira assistencial durante a tarde, o período da tarde, e aí eu pedi transferência pro noturno, e aí eu fui trabalhar no noturno. Fiquei 5 anos trabalhando no noturno, foi um tempo muito bom pra mim, acho que eu
consegui crescer bastante, né? Com a equipe do noturno, que normalmente é uma equipe... Não tem muita gente jovem, né? No jovem de carreira, no noturno. Então, eram profissionais muito experientes, que eu aprendi muito, que eu cresci muito. E aí surgiu um processo de aproveitamento interno, né? Uma promoção. Passei pelo processo seletivo e fui promovida a enfermeira clínica, que eu também fiquei aí mais quase 5 anos nessa vaga. E foi muito importante para mim. E nessa vaga, assim, depois que eu entrei na instituição, nos meus primeiros 4 meses de instituição, eu tinha terminado essa pós em oncologia pediátrica e eu comecei outra pós. Eu fiz gestão de serviços em enfermagem, porque a minha orientadora do TCC da faculdade, ela sempre dizia para mim que o enfermeiro ele precisa de ter cursos de gestão, ele precisa estar sempre muito ligado à gestão, porque a gente usa gestão para tudo. E apesar de eu ser da área da enfermagem, eu acho que isso entra em muitas áreas, assim. A gente gerencia tudo o tempo todo, a gente gerencia o nosso tempo, a gente gerencia recursos, né? Você precisa gerenciar recursos. Então, acho que, independente se você é enfermeira essencial, se você é fisioterapeuta, se você é farmacêutico, eu acho que a gestão, ela tá, assim, cada vez mais forte no mercado de trabalho. A gente precisa de desenvolver técnicas de gestão em qualquer cenário, tá? Se você é professor, se você precisa. E eu fiz esse curso também, né? Nesse tempo eu continuei estudando, a instituição onde eu trabalhava fez um aprimoramento para os enfermeiros da instituição em oncologia pediátrica, eu fiz também, mesmo já sendo, né, teoricamente especialista em oncologia pediátrica, eu fiz mais esse curso. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a estudar inglês. Comecei a estudar inglês porque, principalmente na área da saúde, né, na verdade, eu acho que não tem muito pra onde correr, mas na área da saúde, que o Brasil acaba tendo tanta referência, né, da saúde americana, da saúde europeia. A gente lê muito artigo em inglês e eu comecei a sentir falta, porque eu sentia que eu falei, meu Deus, eu tô ficando pra trás, eu preciso do inglês pra ontem. E eu comecei a estudar inglês, eu fiz 2 anos de inglês e aí calhou de eu fazer esses 2 anos de inglês e consegui pegar umas férias pra fazer um intercâmbio super corrido de 1 mês. Praticamente foram umas férias, né? Não sei nem se dá pra considerar um intercâmbio, mas eu fiz aí essa extensão de 1 mês. Fiz um curso de liderança numa universidade na Califórnia e também um curso de inglês avançado, que era tipo um complemento de tudo que eu tinha feito no Brasil. E eu fiz esse curso em julho, mais ou menos. Quando foi em março do outro ano, eu estava começando na minha vaga promovida já. E, enfim, aí nessa vaga eu tinha mais contato, né, com o inglês do que eu tinha na assistência, um pouco mais. Mas ainda não tanto. Mas nessa vaga eu entrei no mestrado também, né? Junto de conseguir desenvolver em paralelo um projeto de mestrado. E foi muito bom pra mim, assim. Então, esses anos que eu fiquei lá, em fevereiro, eu defendi minha tese de mestrado. E quando foi em abril, eu saí da instituição, né? E por que eu saí da instituição? Porque o meu esposo recebeu uma proposta para vir trabalhar aqui do Canadá. Trabalhar aqui no Canadá, na verdade, né? Não trabalhar daqui, mas trabalhar aqui. E a gente se mudou, né? Eu deixei tudo, ele também, né? Ambos deixamos tudo para começar a vida do zero aqui. Aí as pessoas falam, nossa, mas mestrado... Ai, desculpa. Mestrado, carreira sólida, né? Eu tinha 10 anos praticamente nessa instituição e deixou tudo pra trás. Deixei tudo para trás, pensando no quê? O meu inglês, ele não era, assim, excelente, né? Eu precisava melhorar o inglês e, gente, morar fora te faz aprender inglês, te obriga, né? Eu acho que eu tinha um pouquinho de bloqueio também com o inglês. E chegou aqui, eu fui trabalhar como cuidadora.
para justamente eu ter contato, porque não é difícil, né, você arrumar um subemprego aqui no Canadá, enfim, fora, para você ganhar dinheiro e você fazer dinheiro. Mas a minha intenção era aprender o inglês, então eu fui trabalhar de cuidadora, fiquei 10 meses trabalhando como cuidadora, e graças a Deus eu consegui também entrar nessa pós-graduação em Harvard, que inclusive tá quase acabando. Em nome de Jesus, vou dar conta de tudo e vou, né, ter esse diploma também, que é muito importante para mim. E eu comecei um curso em pesquisa clínica, que era uma área que eu já estava, né, ali vinculada de alguma forma, enquanto eu fui enfermeira clínica. Eu sempre gostei muito da pesquisa, fiz alguns cursos no Brasil, assim, cursos curtos, estudava tudo, aprendi muito com a equipe da pesquisa clínica da instituição onde eu trabalhei e comecei a fazer esse curso, que tá sendo, assim, um divisor de águas. O meu inglês melhorou muito, acho que a vida aqui, de forma geral, fez com que o meu inglês melhorasse muito, esse meu trabalho também me ajudou, mas o curso também. O curso é totalmente em inglês, são muitas apresentações, muita escrita em inglês, então ajudou muito. E aí, fiquei esse tempo como cuidadora e já tem um tempo que eu venho atuando como mentora, né? As pessoas me procuram muito para pedir conselho, eu acabo tendo essa facilidade mesmo de, às vezes, tentar motivar as pessoas e de fazê-las enxergarem o melhor, né, que tem dentro delas, tipo, é algo que é meu, é uma habilidade mesmo, não é soberba, né, é autoconhecimento. Então, assim, eu sei que tá no meu perfil tentar fazer com que as pessoas encontrem, né, um rumo, enfim. E eu já vim aqui esse trabalho de mentoria, só que eu sempre fiz de forma gratuita, né, eu sempre simplesmente orientei e ajudei as pessoas e não cobrei nada por isso. Mas aí, o que aconteceu? Eu resolvi sair desse trabalho de cuidadora, porque também tinha meu projeto maternidade, né, que sempre foi uma prioridade para mim, que eu vinha adiando, pensando sempre na vida profissional. E aí eu resolvi trabalhar de casa, né, como mentora mesmo, oficializar, começar a receber, né, pelo esse trabalho que eu tenho feito há tantos anos. E não faço só isso, né, também faço co-orientação de TCC, de mestrado, dúvidas referentes ao mestrado, algumas coisas assim. A gente tem esse plano também de consultoria que é bem bacana. Então, eu continuo fazendo o que eu amo e continuo conseguindo estudar e continuo dando atenção ali a viver esse período, né, que agora eu estou gestante, estou de 6 meses, entrei no 6º mês essa semana, tô bem animada com essa nova fase da minha vida e tentando adaptar ao máximo a vida para essa nova fase. E basicamente é isso, né? Fiz esse vídeo para que vocês me conhecessem mais, para que vocês soubessem um pouquinho da minha trajetória, desses meus 17 anos aí de vida profissional, e dizer que se você tem um sonho e que você tá na dúvida de como fazer, você quer, mas você não sabe bem, se você tá meio perdido, eu tive uma mentora, né? Na verdade, eu tive várias mentoras durante a minha vida, mas eu tive uma mentora que, quando tava lá na assistência, um pouco desanimada, sem saber pra onde ir, o que fazer, sabendo que eu precisava de fazer o inglês, mas não sabendo qual caminho seguir, fazem uns 7, 8 anos que eu tive esse impulso, assim, de que eu precisava do inglês, mas se você me perguntasse pra quê, por quê, eu não tinha noção. E hoje, 8 anos depois, eu sei que aquele meu processo de mentoria que eu fiz lá atrás, que me ajudou tanto, que me abriu os olhos, que me guiou, tava me preparando pra hoje eu tava vivendo a vida que eu sempre sonhei, né? Morar aqui em Toronto faz a vida ser, como posso dizer, muito melhor, né? Eu tenho segurança, tenho poder de compra. É muito difícil viver longe da família, mas os frutos que você colhe
por essa renúncia, né, de viver longe dos familiares, são muito bons também. Então, assim, o fato de eu poder ir e vir, então, o inglês, ele me trouxe mestrado, o inglês me trouxe oportunidades de cuidar de projetos de pesquisa nos Estados Unidos, mesmo estando no Brasil, fez com que eu arrumasse um emprego quando eu chegasse aqui, mesmo o inglês não sendo o melhor do mundo, eu já tinha o inglês, entendeu? E tudo isso foi graças a um processo de mentoria. Então, se você tá perdido, se você não sabe muito bem, você sabe que você precisa fazer alguma coisa, mas você não sabe o quê, talvez o processo de mentoria seja pra você, tá? Então, entre em contato comigo. E é isso. Espero ver vocês mais vezes aqui. Espero conseguir gravar mais vídeos. E se você tiver alguma sugestão ou alguma dica, põe aí embaixo, tá bom? Beijinho, tchau!